Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a Tiago, irmão de João, a espada. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era um dia dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado da prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Ligado com 2 cadeias, os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. E caindo das mãos as cadeias, e disse o anjo: cinge-te, cinge-te, e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira, segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. Considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que se tinha sobrenome de Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando o abriram, viram e se espantaram. E acenando-lhe ele na mão, para que não se calasse, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e disse: anunciai isso a Tiago, aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. A narrativa traz para nós a ideia um pouco da perseguição que os cristãos estavam vivendo no seu primeiro século. Herodes estava já matando alguns homens e a igreja estava crescendo por si só mediante as perseguições da época. Nesse período foi um dos primeiros períodos que eles eram conhecidos literalmente como cristãos, ou seja, aqueles que professam a fé em Cristo e seguem o caminho de Cristo. Por isso que nós somos cristãos, porque nós servimos a Cristo. Até então, após a ressurreição de Jesus, os seus discípulos eram conhecidos como pregadores do caminho. Não tinham um templo, um local específico, obrigado. E eles costumavam a se reunir nos lares para cultuar e propagar a palavra, em cenáculos, e às vezes até mesmo na rua, peregrinando e falando do que Jesus havia feito. Depois de um tempo, em Atos capítulo 11, você lê o verso 26, que diz para nós a primeira expressão, cristãos, onde eles serão reconhecidos por propagarem o evangelho de Jesus. Herodes, nessa época, já estava sabendo do crescimento desse movimento e criou um interesse político para tentar alcançar os judeus que não suportavam os cristãos e queria de alguma forma crescer
politicamente entre os judeus e também, obviamente, com seu ódio contra os cristãos. Esse mesmo Herodes, que está no contexto do capítulo 12, ele é neto daquele Herodes que deu uma ordem para matar todas as crianças do sexo masculino. Esse Herodes aqui, ele vai matar Tiago, vai dar uma ordem para que Tiago fosse morto a fio da espada, e ele vai ser o primeiro apóstolo dos discípulos a morrer. Após a morte de Tiago e perceber a evidência dos judeus pelo fato de ter matado um cristão que era conhecido também como um grande discipulador, avivalista, pelos sinais também que manifestavam, ele decide então prender a vida de Pedro. Ele já ouvia falar sobre Pedro, muitos sinais que haviam se manifestado sobre a vida do apóstolo Pedro, e agora é a intenção dele executar um dos homens que é um dos maiores referenciais dos apóstolos dentro da igreja primitiva. Pedro vai ser pego, não é a sua primeira prisão, ele já escapou mais de 2 prisões. Herodes sabe que o cara que ele está pegando é um homem que tem poder e que tem um histórico muito grande de manifestações divinas. Por isso que após prender Pedro, ele vai colocar 16 soldados para guardá-lo dentro de uma prisão. Nós estamos falando de 16 homens para segurar um homem dentro de uma cadeia. Até no Brasil, em um presídio de segurança máxima, talvez não haja tanta segurança ou responsabilidade como Herodes estava colocando sobre esses homens. Eram 4 grupos que estavam divididos em vigílias para observar Pedro se ele também conseguiria sair daquela prisão. A segurança era tão extrema que no local onde Pedro estava preso, dentro da cela, havia mais 2 homens presos com Pedro, com correntes, com as cadeias, para que literalmente ele não escapasse, e era intenção de Herodes acabar o período da Páscoa e após a Páscoa fazer a execução. Perceba que Herodes sabe muito bem a cultura judaica da época. A Páscoa é uma das festas mais importantes para os judeus. E ela é conhecida entre eles como o período da libertação, aquele período que Deus tirou Israel do Egito. Portanto, era na Páscoa que tirava um prisioneiro e libertava ele, simbolizando a libertação. Por isso que Jesus foi crucificado no lugar de Barrabás. Barrabás saiu justamente nesse período pascual. Jesus foi crucificado nesse período. Estava esperando passar o período pascual para em seguida executar Pedro. A situação está extrema, de modo que Pedro sabe que vai morrer. Já na próxima noite, Herodes está preparando para executar a vida de Pedro. Só que alguns momentos antes, Pedro está dormindo entre os soldados, alguns soldados na frente da cela, 2 dentro da cela ao lado de Pedro, Pedro dormindo, e a Bíblia diz que o Senhor vai mandar o anjo dele. Ou melhor, a expressão que a Bíblia diz é que o anjo do Senhor aparece. Dentro da prisão, há uma grande luz na prisão, resplandece a vida desse ser dentro do local da prisão, de modo que Pedro não acorda, o anjo vai tocar em Pedro, desperta Pedro e dá uma ordem dizendo: levanta-te depressa. Quando ele se prepara para se levantar, a Bíblia diz que as correntes que estavam na mão caem ao chão. O anjo dá uma segunda ordem, coloca as sandálias, se veste
e coloca a sua capa ou a sua túnica. Pedro faz o que o anjo manda e o anjo diz: segue-me. Ele vai seguir o anjo. Na concepção, Pedro está achando que está tendo uma visão, e não que literalmente seja uma pessoa dentro da prisão livrando ele dessa situação. Ele segue o anjo, vai passando pelos períodos dos soldados, pelas celas. Quando ele chega na última porta de ferro, que é a porta do pátio, que dá para a saída da prisão, a Bíblia diz que ao colocar os pés próximo à porta de ferro no chão, a porta vai se abrir sozinha. Pedro vai passar. Pedro passa sem tocar na porta de ferro. Quando ele chega próximo à porta, a porta se abre. Pedro sai, chega até a rua. Quando olha para o lado para ver a pessoa que estava tirando ele daquela situação, o anjo desapareceu. E nesse momento ele cai em consciência, percebendo que era o anjo do Senhor. E que não era uma pessoa que estava tirando ele daquela situação. A teologia define esse período aqui como uma palavra chamada teofania, que significa a manifestação de Deus de forma humana. É quando Deus resolve se materializar de forma humana e como gente, ele revela os seus propósitos. Ele se manifesta em corpo, se manifesta em carne. Na maioria das vezes que você vê na Bíblia a expressão o anjo do Senhor, você vai ver que essa expressão vai estar ligada ao próprio Deus. Isso significa que a teologia acredita que Deus não deu ordem aqui a um determinado anjo para tirar Pedro, mas o próprio Deus que desceu na prisão para tirar Pedro dentro desse cárcere. É importante você entender que enquanto Pedro estava preso, havia uma igreja na casa de Maria intercedendo. E ela orava dizendo: Senhor, solta Pedro, solta Pedro. Enquanto a igreja ora, Deus está visitando a prisão. Deus tira Pedro da prisão. Pedro vai sair da prisão e agora ele decide ir para a casa de Maria. Ele bate na porta, vai aparecer uma menina por nome de Rode, uma garota. E quando a Bíblia usa a expressão menina é porque ainda não era uma mulher, é uma jovem, uma adolescente, que certamente trabalhava nessa casa, que estava convivendo com os cristãos que estavam orando na casa de Maria, e ela ouviu o bater da porta. Pedro fala, ela escuta, percebe que a voz de Pedro, ela não abre. Ela fica tomada por um gozo, por uma alegria muito grande, ao perceber que a igreja estava recebendo a resposta da sua oração. Ela volta para a igreja que está orando na casa de Maria e diz que Pedro estava na porta. A igreja não acreditou no que a menina falou, de modo que alguns vão dizer que ela simplesmente teve uma miragem, uma visão, e vão usar a expressão dizendo que era o anjo da garota. Essa expressão é o anjo da menina, é uma crença que existia nessa época entre os judeus, onde eles acreditavam que cada pessoa possuía tipo um anjo da guarda, que protegia e guardava. Isso tem base bíblica porque o Salmo 34, versículo 7 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Então, a expressão dizendo é o anjo da menina é baseada naquilo que eles acreditavam nesse período. Ela volta para a porta, a Bíblia diz que Pedro fica perseverantemente batendo na porta. Até então ela volta, abre a porta para Pedro, Pedro entra na casa. Quando a igreja percebe que é Pedro, é tomado por uma alegria muito grande, ficam entusiasmados. Pedro vai contar como ele foi livre da prisão. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo 12, a partir do verso de número 1 em diante, e existem algumas aplicações que vão falar muito ao nosso coração nessa noite. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. A primeira está aqui,
quando o próprio texto afirma que Herodes tirou a vida de Tiago. Perceba, a Bíblia diz que foi Herodes que matou Tiago a fio da espada. Mas, na verdade, ele só tirou a vida de Tiago porque a vontade permissiva de Deus se manifestou. Ele só tirou a vida de Tiago porque era a vontade de Deus que Tiago morresse. Já estava na agenda de Deus que Tiago morreria. Porém, Tiago morreu, mas Pedro não vai morrer. Estava na agenda de Deus que Tiago fosse levado para a glória, mas não estava na agenda de Deus que Pedro seria ceifado dessa forma. Porque, inclusive, Pedro está debaixo de profecia. Jesus falou para ele nos evangelhos que ele não morreria na sua juventude. Então, Pedro aqui está debaixo de promessa. João fala sobre isso. E fala que Deus, o próprio Cristo fala sobre a importância que ele tem para a igreja e o crescimento que ele geraria para a vida dos discípulos. Tiago morreu, mas Pedro não vai morrer. Porque até a morte tem que estar junta com o propósito de Deus. A morte tem que estar ligada à agenda de Deus. Estava na agenda de Deus Tiago morrer, mas Pedro não. Porque quando Deus decide que vai viver, ninguém mata. Pode o carro virar 4 vezes, tu não morre. Pode pegar Covid-19, tu não morre. Pode ir para o CTI, tu não morre. Pode falar mal de você, te criticar, traumatizar, tu não morre. Se não tiver na agenda de Deus que você não vai morrer, não tem macumba, não tem capeta, não tem feitiço. Então, o que Pedro está passando aqui não é para a morte dele. O que Pedro está passando aqui é para a glória do nome de Deus. E não é porque eu estou passando pela mesma coisa que outras pessoas passaram que eu vou morrer. Porque cada pessoa, Deus tem um propósito de vida diferente. Alguns passam pela prisão e perdem a cabeça como Tiago. Outros passam pela prisão e Deus guarda. Porque aí que entra na teologia uma palavra chamada soberania. Pedro está na sua 3ª prisão e não morre. E quando Pedro vai morrer, ele escolhe a forma como vai morrer. Porque ele estava para ser crucificado e ele pediu. A teologia diz que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não aceitou morrer como Cristo morreu na cruz. Ali se finda o propósito, mas aqui é o início, é o começo da igreja primitiva. Então Deus sabia da importância que Pedro tinha para a história. Ele ainda vai escrever algumas cartas, ele ainda vai discipular uma geração. Então, o que ele está passando é um processo que vai levá-lo até um propósito maior. E eu gosto da Bíblia porque as palavras dela, elas trazem para nós totalmente um sentido diferente. Quando nós se aprendemos, quando nós observamos o detalhe da palavra. A Bíblia diz que Herodes pegou Pedro e Pedro ficou guardado na prisão. Grita comigo, diga guardado. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que Pedro ficou preso em uma prisão. A Bíblia diz que Pedro estava guardado na prisão. Eu preciso dizer isso aqui para alguém. Ele não está preso, ele está guardado. Eu vou repetir isso para alguém. Ele não está preso, ele está guardado. Pela 3ª vez, Deus está mandando eu repetir. Ele não está preso, ele está guardado. Porque você está desesperado porque ele está em uma cadeia, está desesperado porque ele foi pego, está desesperado porque ele está preso. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, ele não está aprisionado. Não são correntes comuns que estão prendendo ele. Sou eu que estou guardando porque ele não vai morrer antes do tempo. Ele não vai morrer agora. Ele não vai partir agora. Então eu coloco ele na prisão para esconder ele.
E aquilo que você chama de prisão, eu chamo de tratamento. Aquilo que você chama de dor, eu chamo de ensinamento. Deus está guardando e não guarda para matar. Deus guarda para que o nome dele seja glorificado. Pedro está na prisão, guardado. E a Bíblia diz que a igreja estava fazendo contínua oração. A igreja está na casa de Maria orando, dizendo: Senhor, solta Pedro. Pedro está na prisão, obviamente preso. Porém a Bíblia diz que a igreja estava dentro da casa de Maria orando. Enquanto Pedro está preso, a igreja está livre orando por ele. Porque tem alguém na tua casa que está preso. Tem alguém que está na tua casa que está com correntes. Tem alguém que está na tua casa que até quer vir à igreja, mas não vem porque está preso. Tem alguém que está na tua casa que você já convidou 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Ele não vem para a igreja. E não vai vir agora porque tem corrente prendendo ele. Só que ele está preso, mas você está livre. E como ele está preso e você está livre, entra na igreja para clamar por quem está preso lá. Se você está livre, interceda por ele. Se você está livre, clama. Se você está livre, pede. Porque você está dentro de um ambiente onde tudo pode acontecer nessa noite. Eu sou de um tempo que eu creio que quando eu entro na presença de Deus, paralítico sai andando, cego sai enxergando, ferido sai curado, morto ressuscita, porque quem chega diante da presença sai renovado. Então ele está preso, mas você está livre. Ele está trancado, mas você está livre. Ele não consegue vir para a igreja, mas você consegue. Então vem para a igreja, dobra o teu joelho, grita o nome de Jesus. Diga: Jesus, solta ele, arranca ele das drogas, tira ele da maconha, tira ele da cocaína. Porque em breve, enquanto você clama dentro da igreja, Deus vai mandar um varão para descer naquela cadeia. A igreja está na casa de Maria. Senhor, solta Pedro. Pedro está em uma prisão. E a Bíblia diz que ele estava dormindo. A Páscoa já estava findando. Herodes tem um projeto, e diz, está na Bíblia, que Herodes estava para fazer naquela mesma noite. Sabe o que significa isso? Que seria naquele dia que Pedro seria executado. Seria naquele dia que Pedro seria morto, mais uma vez, um homem de Deus sendo morto pela mão de Herodes. Herodes já tinha projetado que aquele dia iria executar a vida de Pedro. E é nesse dia que Deus sabe que Herodes havia preparado para matar a vida de Pedro, que o Senhor apresenta na prisão para arrancar Pedro de lá. E eu preciso aprender isso aqui. Que Deus chega nos extremos. Eu repetirei isso. O Senhor não chega no início de um processo, no meio de um processo. Ele chega nos extremos. Você precisa aprender isso. Que a forma como Deus se manifesta é quando você chega no seu limite. É quando você não tem mais força. É quando você não tem mais capacidade. É quando você se esgota emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. É nesse período Deus chega no extremo. É no final da coisa. Eu estava ouvindo um cientista falar algo essa semana. E eu ouvi um cientista dizendo o seguinte: que quando o ser humano acha que chegou no 100% do seu limite, ainda tem mais 40% de força. Isso com base científica. Ele estava explicando sobre o poder que o ser humano tem em relação a limites. Por isso que Deus não vai chegar na hora que você quer e nem no momento que você deseja. Ele vai chegar no seu limite. Ele vai chegar quando as suas forças acabarem. Ele vai chegar no teu extremo.
quando você não conseguir mais, não suportar mais, procurou fulano, fulano não resolveu, procurou Deltrano, Deltrano não resolveu, teus recursos acabaram, o dinheiro acabou, o médico disse não tem como mais resolver, a medicina já disse entrega para Deus, não tem cura. É quando não tem mais jeito que o anjo vai descer e vai dizer: deixa comigo, porque eu vou resolver essa situação. A igreja está orando porque Pedro está preso, mas o texto diz que entre os dois soldados, Pedro estava dormindo. Vem comigo, a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Diga para pelo menos duas pessoas: quem tem promessa dorme. Diz: quem tem promessa dorme, quem tem promessa descansa, quem tem promessa fica tranquilo, fica de boa, não vai te matar, não vai te ceifar, não vai te destruir. Quem tem promessa dorme, e dorme tranquilo, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Já que você não deu glória, Salmo 23, porque Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Já que você não deu glória, o salmista diz: Ele me traz paz quando me deito, Ele me traz paz quando eu me levanto, porque quem está em Deus tem paz. Pode dormir tranquilo que o diabo não te mata. Pode dormir tranquilo que a bala perdida não vai te pegar. Pode dormir tranquilo que o diabo não vai matar teu filho. Teu filho tem promessa e o inferno não vai pegar ele. Pode dormir tranquilo, não tem macumba, não tem preto velho, não tem pombagira, não tem olho grande, não tem feitiçaria, não tem palavra contrária. Pode até tentar fechar a porta para te matar, mas se Deus permitir que uma porta se feche, Deus vai lá e abre 7 para você passar. Alguém pode dar um grito de glória dentro dessa casa? Pedro está dormindo. Aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor sobreveio na prisão. O anjo aparece aonde? Na prisão. O anjo do Senhor sobreveio na prisão. Diga para pelo menos duas pessoas: o anjo vai visitar essa prisão. Diz: vai visitar essa prisão. Eu vim pregar para quem tem boca para dar glória, que Jesus vai visitar aquela prisão, vai entrar naquele botequim, vai arrancar ele da cachaça. Eu profetizei, ninguém deu glória a Deus. Vai entrar naquele baile, vai entrar naquele mato onde o pessoal se reúne para cheirar cocaína. Jesus vai entrar naquela prisão, e quem tiver com corrente, com cadeia, algemado, o varão vai quebrar, vai desfazer, vai descer. Diga para alguém: tu dá glória aqui, Deus visita lá. Diz: tu dá glória aqui, Deus visita lá. Deus está quebrando lá, Deus está tocando lá, Deus está... levanta a mão que eu quero profetizar. Levanta as duas, quem tem juízo, porque antes do mês de setembro acabar, você vai viver a maior libertação de prisão da tua família. Mas só recebe essa palavra quem soltar a metralhadora de glória a Deus. O anjo chega na prisão, e o anjo vai ter duas atitudes dentro da prisão. A primeira, ele vai despertar Pedro, porque a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Olhe para mim, duas coisas esse anjo vai fazer. Primeiro, ele vai despertar Pedro. Segundo, ele vai tirar Pedro da prisão. Então você percebe aqui
que essas são as duas funções do anjo dentro desse local. Primeiro lugar, despertar. Segundo, tirar da prisão. Porque não adianta tirar da prisão se ele estiver dormindo. Então, primeiro desperta, para depois sair. Por que o anjo vem com a intenção de despertar Pedro? Porque Deus já sabe dos planos de Herodes. Obviamente que Pedro está na prisão e ele sabe que vai morrer. Ele só não sabe que vai ser essa noite. Deus, que é onisciente, tem o conhecimento de todas as coisas. E a própria Bíblia diz que Herodes estava para matar Pedro. Então o despertamento do anjo é para dizer, vamos embora, porque ele vai vir para te matar. Aí o anjo vem para intervir e acordar Pedro. Tanto que quando o anjo do Senhor aparece, a primeira atitude do anjo é despertar Pedro na prisão. Olhe para mim. Só que Pedro não é uma pessoa só espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. Por isso que nós vivemos nessas guerras constantemente. Porque ao mesmo tempo que nós somos espirituais, nós lutamos também contra a nossa carne, o nosso corpo. A natureza carnal que tenta prevalecer contra as coisas do espírito. E constantemente quando eu tento vencer a minha carne, é uma guerra entre o espírito e a carne. Jesus disse que a natureza da carne é fraca. Jesus falou dentro dos Getsêmanes para os seus discípulos, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, por mais que eu consiga alcançar um alto estágio de espiritualidade, essa natureza aqui, ela é fraca. Ela continua sendo fraca. É por isso que a Bíblia diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá, porque diabo eu resisto, mas a carne eu fujo. Não, você não ouviu isso, eu vou repetir. Diabo eu resisto, mas a carne eu corro. Não se conversa com carne. Não se bate papo com carne. Não se dá legalidade para carne. Não se troca mensagem de Facebook com carne. Carne não respeita teu anel de crente. Carne não respeita teus 40 anos de profeta. A carne não respeita as línguas estranhas que você fala. Bala, bala, raus. A carne não respeita teu tempo de ministério. Um mole que você dá para ela, ela destrói tudo que você construiu diante de Deus. Então quando Pedro está dormindo, obviamente ele está dormindo na paz de Deus, mas a carne dele está descansando. Só que nesse não é o momento para dormir. A carne quer continuar dormindo. A carne quer continuar no ambiente que está, porque ele está dormindo. Só que a voz do anjo, que é a voz do Espírito sobre a vida dele é essa: se levanta. Enquanto a carne impulsiona para que ele continue dormindo, o Espírito está gritando, levanta agora. Isso é uma coisa tão precisa no texto, que você vê que o anjo aparece, resplandece toda a prisão, está na Bíblia, e Pedro não acorda. Pedro não desperta. Porém o anjo teve que catucar Pedro, para que Pedro acordasse e se levantasse. Existem momentos que você tem que ouvir a voz do Espírito e não a voz da tua carne. Porque a sua carne vai dizer para você, fica em casa, você está cansado, a igreja está muito cheia, trabalhou a noite inteira, vai ficar em pé. Veio de trem, veio de carro, já passou o dia todo trabalhando. A carne vai gritar, dorme. A carne vai gritar, Netflix, Netflix, Netflix. A carne vai gritar, La Casa de Papel, La Casa de Papel. Mas o Espírito está dizendo, tu precisa buscar. Tem alguém que está preso nessa casa. Tu precisa vir para a igreja. Se posiciona, se levanta. E a carne está dizendo, está abafado demais, está quente. Aí o Espírito está gritando, mas quando tu estava no baile, tu não se preocupava com isso. Quando tu estava na maconha, não se preocupava com isso. Quando estava no mundão, é o Espírito dizendo, fica, eu quero te encher, eu quero derramar minha graça. Quando a carne dizer que não, o Espírito diz que sim. Catuca alguém perto de você e diga, ouça o Espírito, diz.
Ouça o Espírito. A carne está querendo te dominar, a carne está querendo te vencer, a carne está querendo te manipular, a carne está querendo te prender dentro de casa, a carne quer que você fique dormindo o dia todo, a carne quer que você fique na depressão, a carne quer que você fique trancado dentro de um quarto escuro, sem acreditar no amanhã. A carne está tentando oprimir tua mente, a carne está dizendo que você nunca vai ser feliz, você nunca vai ter nada na tua vida. A carne quer que você fique a vida inteira com as pernas para o alto, dormindo, sem viver, sem ter nada. Mas Jesus está dizendo: se posiciona, levanta a cabeça, porque a glória da última casa vai ser maior que... O anjo chega diante de Pedro, catuca Pedro, Pedro desperta, e ele vai dar uma ordem. Primeira ordem do anjo: levanta-te. Segunda ordem: depressa. E a Bíblia diz que após fazer isso, as correntes que estavam nos seus braços caíram. Irmão, isso aqui é sensacional. Porque as correntes não caíram para depois Pedro se levantar. A ordem de se levantar veio primeiro. Após a atitude de obedecer o que o anjo mandou, as correntes caíram. Isso aqui é interessante, porque na maioria das vezes a gente vai esperar o mar se abrir para marchar. Só que com Deus eu preciso marchar para o mar se abrir. Isso aqui é interessante porque o anjo não diz para ele: ó, as correntes já foram quebradas, levanta e vai depressa. Não, primeiro o anjo diz: levanta, depressa. Ah, mas como é que eu vou levantar com corrente na mão? Como é que eu vou levantar preso do lado de 2 soldados? Tem momentos que você não tem que ouvir a voz das circunstâncias, mas ouvir a voz de Deus sobre a tua vida. Olha para mim. A voz da razão, ela vai paralisar você. Tem momentos que Deus vai querer que você viva pela fé e não pela vista. Eita Jesus. Tem alguém que está me ouvindo aqui ou não? E quando você para viver mediante aquilo que você está vendo, você fica paralisado. Porque nós somos calculistas. Como é que eu vou sair daqui? Tem 2 soldados, um do meu lado, um do outro. A mão está presa, não dá para sair. Só que a ordem do anjo é: levanta, depressa. Por isso que Deus nunca te capacita primeiro para depois você fazer. Você vai fazer para depois Deus te capacitar. Eita Jesus, eu vou repetir isso aqui. Deus nunca te capacita para você fazer. Você vai fazer e depois Deus vai te capacitar. Não tem um homem na Bíblia que quando Deus levantou estava preparado para fazer. Todos os homens da Bíblia foram preparados mediante o poder da fé. Abraão, quando saiu para ir para um lugar, ele nem sabia para onde ia. Deus falou com ele, ele guardou a palavra e ele se guiou pela palavra. Tem horas que você tem que andar pela palavra, você tem que viver pela palavra, você tem que parar de ficar ouvindo a razão, tem que desligar um pouco essa televisão, parar de ficar ouvindo político, ficar ouvindo. Tem hora que você tem que ouvir a fé, tem hora que você tem que ouvir a palavra. Se você quer andar sobre as águas, você tem que ouvir a palavra de Jesus. Se você quer andar sobre as águas, você tem que parar de ouvir governador, tem que parar de ouvir médico, tem que parar de ouvir político, você tem que ouvir a voz de Jesus. Se Jesus disse vai, tu vai. Se Jesus disse fica, tu fica, porque é na palavra dele que vai dar certo. Catuca alguém perto de você e diga: se mova pela palavra. Diz: se mova pela palavra, caminhe pela palavra. Levanta primeiro, que as cadeias caem depois. Vou repetir: levanta primeiro, que as cadeias caem depois. Vou repetir para ver se alguém dá agora. Levanta primeiro, que a cadeia cai depois. Eu vou falar mais uma vez: levanta primeiro, toma atitude primeiro, ora primeiro, jejua primeiro, busca primeiro, e não vai ter corrente que vai te prender nessa prisão. Isso aqui é Deus dizendo para você: você quer ver as coisas, mas não tem fé. Você quer ver as coisas, mas não tem atitude. Deus não vai quebrar a corrente para você se levantar.
Você vai se levantar e a cadeia vai quebrar. Entendeu o que é fé? Não é viver pelo que você vê, é viver pelo aquilo que Deus mandou você fazer. Tem hora que todo mundo vai ficar contra, mas se Deus estiver a favor, guarda a palavra do Pai. Se guia na palavra, caminha pela palavra, direciona pela palavra, anda pela palavra, porque ninguém vai errar se estiver com a sua vida pautada na palavra. O anjo dá uma ordem, levanta. Ele se levanta, as correntes quebram, as cadeias quebram. O anjo vai dar a segunda ordem. Segundo, se veste. Terceiro, coloca a sandália. Quarto, coloca a capa. Isso aqui é interessante, né? Porque Pedro está num presídio de segurança máxima, sim ou não? São 16 soldados guardando Pedro. E ainda tem 2 dentro da cela para não deixar o cara sair. Aí o anjo ainda faz questão de dizer: você vai sair depressa, mas dá tempo. Coloca a sandália, coloca a túnica, coloca as vestes. Por quê? Porque nós vamos sair pela porta da frente. Olha para alguém perto de você e diga: você não vai sair de qualquer maneira. Diz: você não vai sair de qualquer maneira. Para de ficar com essa cara de derrotada. Para de ficar com essa cara de frustrada. Dá tempo, coloca a sandália. Dá tempo, coloca a túnica. Dá tempo, coloca as vestes. Ajeita teu cabelo. Passa essa maquiagem na cara. Joga o melhor perfume que tu tem. Porque o povo vai olhar e vai dizer: tá no deserto, mas não sai do salto. Está no deserto, mas não sai da vitória. Está no deserto, mas não muda. Eu continuo no propósito que Deus preparou. Eu estou dizendo que você está no deserto, mas não tem que ficar de cabeça baixa. Você está na prisão, mas não tem que ficar cabisbaixo. Você está na prisão, mas não tem que ficar andando humilhado. Você está na prisão, mas não tem que ficar andando uma derrotada. Ah, ninguém me ajuda, ninguém me faz nada por mim, ninguém me levanta. É só luta, é só crise. Não, levanta a cabeça. Você vai entrar, você vai sair pela porta da frente. Você não vai sair de qualquer maneira. Coloca a sandália, porque quem te viu entrando com corrente vai te ver saindo livre. Coloca a túnica, coloca a sandália, coloca a roupa, coloca as vestes. Segue-me. No 3 você grita: segue-me. 1, 2, 3, vai. Ficou mais ou menos. 1, 2, 3, vai. Não. 1, 2, 3, vai. Só pode dizer isso: segue-me quem já está. Diga para alguém perto de você: Deus já está na frente há muito tempo. Deus já está na frente. É você que não via, é você que não enxergava, é você que não sabia. Deus está na frente. Deus está dizendo: vem, porque eu já estou quebrando laço, já estou cortando laço, já estou desfazendo o demônio. Vem, pode vir. Está preocupado com Herodes? Você está preocupado com esse soldadinho? Maior é o leão da tribo de Judá que te guarda. Vem, segue-me. Pode vir, porque ninguém vai te tocar, Pedro. Ninguém vai tocar em você. Ninguém vai te matar. Ah, mas mataram Tiago. Ninguém matou Tiago. Eu usei a espada para ele ir para a glória comigo. Agora você tem promessa. Vai viver muito nessa terra. Segura. Você só precisa entender uma coisa: é seguir o anjo e não mandar o anjo seguir você. Vou repetir isso aqui. É seguir o anjo, não é mandar o anjo seguir você. Jesus, estou indo, hein? Vem comigo. Tem uma direção. Segue o anjo. Se o anjo vai para a direita, vai para a direita. Se o anjo vai para a esquerda, vai para a esquerda. Se o anjo parou, para. Segue o anjo. Na maioria das vezes que você se frustra, que você se decepciona, é porque você decidiu viver pelas suas vontades e não pela vontade de Deus para a tua vida. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai engolir seco? Pergunta. Toda vez que você decide viver pelo seu direcionamento, você se frustra.
Toda vez que você toma a frente do anjo, você se fere. Entra em caminhos que não era para entrar, namora gente que não era para namorar, casa com gente que não era para casar, vive com gente que não era para viver, trabalha em lugares que não é para trabalhar. Então, em vez de você tomar a frente, deixa o anjo na frente. Segue-me, Pedro. Pedro então vai seguir o anjo. Para onde o anjo passar, Pedro vai passar. Ele vai passar os soldados, ele vai passar a parte do pátio. A Bíblia diz que quando Pedro está chegando próximo à porta de ferro, milagrosamente a porta vai abrir sozinha. Irmão, olha para mim aqui. Nós estamos falando de uma geração. Esse período aqui, esse texto, aconteceu mais ou menos no período de 100 anos depois de Cristo. É o primeiro século depois de Cristo. Irmão, não existia porta com sensor, irmão. Hoje tem porta com sensor. Você entra no shopping, quando você pisa, pá, aí vem aquele vento. Aí você, aleluia. Né? O Bangu é muito quente. Nós estamos falando aqui do primeiro século. Não existia esse negócio de porta automática. Estava longe, muito longe. Só que o texto diz que quando Pedro está se aproximando da porta de ferro, o portão de ferro, que é a última porta, ela vai se abrir sozinha. Pedro pisa e a porta abre. Só que olha para cá. Não é Pedro que está abrindo a porta. Você não pode esquecer isso. Porque tem momentos que a gente vai achar que a gente que está pisando, o negócio está dando certo. Não é Pedro que está abrindo a porta. É a presença que está com Pedro. Diga para alguém perto de você, não é você, é a presença de... Não é você, é a presença do anjo. Não é você que dá certo, é a presença que quem está contigo. Não é você que flui, é a presença. Não é você que caminha, é a presença. Não é você que prega bem. Nunca foi tua oratória, nunca foi tua teologia, nunca foi teu conhecimento, nunca foi teu diploma, nunca foi tua inteligência. Não, é a presença que está em você. É o anjo que anda contigo. Porque no dia que essa presença sair, a porta continua fechada, tua vida continua vazia. Você só é bonito porque tem uma presença que caminha com você. Porque tem gente tentando forçar a porta. Tem gente mandando bilhetinho para a porta. Tem gente procurando bajular os outros para entrar na porta. Tem gente procurando pessoa para entrar na porta. Não, eu vou falar com fulano porque fulano vai me colocar na porta. Tem gente tentando forçar a porta. Não, eu vou pagar para entrar naquela porta. Não, eu vou pedir, aí eu entro naquela porta. Tem gente que acha que pode comprar a oportunidade. Tem gente tentando comprar, bajular. Não, eu vou bajular meu líder, eu vou bajular o meu pastor. Aí meu pastor vai lá e abre a porta. Para de ser bobo, rapaz. A porta só respeita quem tem presença, quem tem graça, quem está na direção do anjo. Levanta a mão quem tem fé. Levanta as duas. Porque essa porta não se abre com dinheiro. Essa porta se abre com obediência. Quem obedecer a Deus esse ano vai viver a colheita sobrenatural. Quem pega dá glória. Quem dá glória pega. Dá glória quem recebe. Quem recebe manda glória. Dá glória quem tem glória. Quem tem glória manda glória. Olha para alguém perto de você e diga, é hoje. Não, desse jeito é nunca. Diga, é hoje que você vai viver portas abertas da sua vida. Diga, mas não é você que vai abrir. É a presença que anda com você. Diga, não é teu conhecimento. Diga, é a presença. Diga, não é teu diploma. É a presença. Diga, fica na obediência. Porque porta de ferro vai ser aberta. Quem acredita faz aquele barulho que Herodes não gosta. Só quem crê adora. Se
Se for para aplaudir, aplauda com vontade. Você não está aplaudindo pregador nem pastor, você está aplaudindo quem merece a glória. Enquanto a igreja está batendo palma, Deus está visitando esse homem. Enquanto a igreja está batendo palma, Deus está visitando esse presídio. Enquanto a igreja está batendo palma, Deus está visitando esse hospital. Enquanto a igreja está batendo palma, tem corrente sendo quebrada. Enquanto a igreja está batendo palma, tem demônio perdendo a guerra. Eu vim profetizar para quem tem boca para dar glória, que nem Herodes querendo a morte, ele mata. A última palavra é do Senhor. Está preso, mas não morre. Está preso, mas está guardado. Ele está preso, mas está escondido. Ele está preso, mas não é ceifado. Ele está preso, mas Deus não permite a morte. Ele está preso, mas Deus está escondendo ele. Ele está preso, mas Deus está guardando, porque Deus sabe que tem alguém do lado de fora que já está tentando matar. Ele está preso, mas o diabo não vai matar. Ele está preso, mas Herodes já programou o dia da morte dele. Ele está preso e o inferno está fazendo de tudo para parar. Ele está preso, mas o diabo não mata. Ele está preso, mas o diabo não toca, porque tem limite para chegar em Pedro. Pedro tem promessa. Entrou preso, mas vai sair livre. E alguém vai ter que ver que foi a mão de Deus que arrancou ele dessa situação. Levanta a mão que eu estou sentindo outro negócio sozinho, mas estou sentindo. Levanta as duas, quem tem juízo, porque ainda esse ano você vai viver a maior virada de libertação da tua vida. Mas só recebe essa palavra quem faz aquele barulho que a capetada não gosta. Vai, 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 vai. Só dá glória quem pega. Quem pega dá glória. Só dá glória quem tem. Quem tem manda glória. Tem glória a Deus aqui atrás. Tem glória a Deus nesse paredão. Tem glória a Deus no pessoal aí atrás. E aqui nesse canto, aqui no Água Jovem, tem glória. Tem glória aqui nos jovens. Aqui nesse canto tem glória. Nesse meio tem glória. Nesse meio aqui tem glória. Tem glória aqui. Aqui tem glória. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Papacá. Prema. Diga para pelo menos 5 pessoas: cada glória que tu dá é um demônio que cai. Diz: cada glória que tu dá é um demônio que cai. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Eu vou repetir: vai cair agora. Vai cair, vai cair. Eu vou repetir: vai cair agora. Vai cair. Essa pombagira vai ter que pegar o trabalho que ofereceram para ela. Vai ter que pegar pipoca, cachaça, farofa e voltar para os quintos dos infernos, porque na tua casa o diabo não vai tocar. Pergunta para esse irmão: vai dar glória agora ou vai esperar o culto acabar? Pergunta. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Eu vou dar um testemunho para ver se você dá glória a Deus. Eu dirijo trabalho de libertação aqui nessa igreja desde os meus 14, 15 anos de idade. Uma vez eu estava descendo por essa rua, passando aqui, e eu lembro que um pai de santo me parou, apontou o dedo na minha cara e disse assim: garoto, eu vou fechar a porta da tua igreja. Se eu não fechar a porta da tua igreja, eu vou te matar. Eu olhei para ele e falei assim: ô demônio, você não pode fechar a porta da minha igreja. Por quê? Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. E outra coisa, você não pode me matar. Por quê? Porque só Deus tem o direito de dar e de tirar a vida. Aí ele olhou para mim endemoniado e disse: mas eu já costurei teu nome na boca do sapo e tu vai inchar igual um bicho. Eu falei: ô filho do capeta, você veio muito depois, porque Jesus veio antes. Antes de você colocar meu nome na boca do sapo, Jesus veio e escreveu meu nome no livro da vida. Não tem macumba, não tem capeta, não tem feitiçaria, não tem inferno, não tem demônio, não tem bruxaria, não tem preto velho, não tem alguidar, não tem encantamento, não tem espírito, não tem potestade, não tem principado, não tem vela vermelha, vela de dia, vela de noite, vela amarela, vela branca, vela azul, não tem feitiço, não tem encantamento, não é Herodes, não é Babilônia, não é Nabucodonosor, não é Pilatos, não tem capeta, não tem palavra contrária, não tem inveja, não tem feitiço, não tem palavra do diabo. Quem manda na tua vida é o quarto homem da fornalha.
glória! 30 segundos dando glória. Quem consegue? 30 segundos, vai. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, abre a boca, 14, 13, 12, 11, 10. Olha aí, tem corrente caindo aí, ó. 9, 7, 6, 5, 4. Abra a boca pra dar glória. Recebendo, dá um glória do tamanho da vitória. Pedro passa pela porta de ferro. Ele olha para o lado, quando vai ver, o anjo sumiu. Aí ele percebe que não era uma visão, mas que era o próprio anjo do Senhor. Ele decide ir para a casa de Maria. Ele vai para a casa de Maria bater na porta. A igreja está orando direto, continuamente: Senhor, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. A igreja está clamando, de repente vai aparecer uma menina chamada Rode, vai até a porta. Eu não sei o que Pedro falou, mas ela ouviu a voz e distinguiu que a voz era de Pedro. Ela não abriu a porta, voltou para a igreja que estava orando e disse: igreja, Pedro está na porta. Só que a igreja, a princípio, muitos não acreditaram e acharam que a menina estava vendo uma viragem, uma visão, seu anjo. Mas na verdade era Pedro que estava batendo. Eu vim entregar uma profecia para quem precisa receber. Porque Pedro bater na porta significa a resposta de oração de uma igreja que está clamando. E tu te prepara, porque se eu sou profeta, por esses dias vai ter resposta de oração batendo na tua porta. É muita profecia para 4 mãos e 15 glória. Vou repetir. Por esses dias, aquilo que você ora vai bater na tua porta. Melhorou para 30 mãos e 40 glória. Vou repetir, isso é para quem crê mesmo. Por esses dias, aquilo que você ora vai bater na tua porta. Diga para 3 pessoas: a resposta da oração vai bater na tua porta. Diz: vai bater na tua porta. Aquele milagre vai bater na tua porta. Aquela cura vai bater na tua porta. Aquela porta vai bater na tua porta. Aquela oportunidade vai aparecer na tua porta. Não me pergunte como. Deus vai mandar, Deus vai ouvir, Deus vai responder. Vai aparecer Pedro lá dizendo: mulher, você orou, valeu a pena. Eu saí da maconha, saí do crack, saí da cocaína. Não quero mais saber de mulher, de amante. Eu quero saber de Jesus. Vamos para a igreja, vamos buscar. Vai bater na porta. Aí Pedro bate na porta. O texto diz que Pedro está batendo na. Ninguém falou. O texto diz que Pedro está batendo na. A maioria já dormiu. Pedro está batendo na. De modo que a Bíblia diz que ele decidiu perseverar em bater na porta. Irmão, isso aqui é muito forte para tua cabeça. Por que é forte? Porque se você reparar, no mesmo dia, Pedro pisou e a porta de ferro se abriu. Ele não precisou nem tocar na maçaneta e nem pegar o portão de ferro e jogar para o lado. Ele pisou e a porta abriu. Só que no mesmo dia, Pedro se depara com uma outra porta, que talvez seja de madeira, e que ele não consegue abrir. Ele está batendo para abrir. Aí Deus falou comigo: tem portas que é um milagre que abre, mas tem outras que é a sua perseverança. Está querendo parar? Está querendo desistir? Está cansado porque recebeu um não?
Está querendo estudar para concurso público porque não passou em 2, em 3? Tem portas que se abrem com perseverança. Isso aqui também é Deus mostrando para Pedro. Ô Pedro, é eu mostrando para você que não é você que abre. Você não é dono de chave nenhuma. Quem manda na porta sou eu. Então um dia eu abro a porta e você passa, mas no outro dia você vai aprender a bater. Você não vai viver a vida inteira de milagre. Você não vai viver a vida inteira vendo o poder de Deus caindo e Deus mandando maná. Isso são dias específicos. Deus vai te ensinar a bater. Deus vai te ensinar a interceder. Você vai aprender a perseverar. E aqui eu termino e a gente já vai ouvir o Abidiel. Você lembra que durante a prisão um anjo deu uma ordem? Coloca as vestes. Segundo, coloca as sandálias. No 3 você grita sandália. 1, 2, 3, vai. Sandália. Você sabe que se ele não tivesse sandália, a distância da prisão até a casa de Maria, que seriam quilômetros andando, os pés poderiam estar desgastados, feridos, machucados. Faz o fundo aí, Marquinhos. Só que ele estava de sandália. Olha para mim aqui. Existem momentos que Deus vai te conceder ferramentas durante um processo que para o momento você vai dizer: para que eu vou usar isso? Por que eu estou passando por isso? Porque não é para aquele momento. Quem está saindo de uma prisão desesperado vai pensar em colocar a roupa, irmão? Claro que não, vai pegar tudo e vai meter o pé. Só que o anjo já está com a cabeça lá na frente, ele vai precisar da sandália. Coloca sandália, Pedro. Você não vai sair só da prisão, você vai caminhar até a casa de Maria. Então tem coisas que Deus te dá no processo que vão servir lá na frente para você. Tem coisas que você está passando agora que você não entende. Situações que você pergunta: Senhor, por que isso aconteceu? Por que eu estou passando por isso? Qual é o propósito disso? É uma sandália que Ele está mandando você vestir agora, que daqui a 10 anos você vai usar, que vai te levar para algum lugar. E se você não tiver com ela, você não vai estar calçado para a caminhada. Então não questione a ordem do anjo no processo. Não questione o que ele está mandando você vestir. Porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Tem tempo de luto. Tem tempo de chorar na Bíblia. Tem tempo de sofrer. A vida não é só riso, felicidade, alegria, glória a Deus, aleluia. Não, seria muito bom se eu dissesse para você: aceitou a Jesus, vai ser só vitória. É mentira. A Bíblia é feita de fases. A vida também é feita de fases. E existem processos que Deus permite eu passar, que vão servir como bagagem lá na frente, para eu conseguir atravessar os caminhos. Aí você questiona: agora eu entendi, agora eu estou compreendendo por que Ele mandou a sandália. Agora eu entendi por que Ele permitiu a ferida. Agora eu entendi por que a porta fechou. Porque há 10 anos eu encontrar alguém que passou o mesmo processo que eu, que perdeu o filho igual eu, que passou problema no casamento igual eu, que passou problema espiritual. Agora estou entendendo. Por isso que hoje eu tenho experiência para contar para alguém que está na prisão e está desesperado e não sabe como passar. Aí Deus te ensinou, te deu maturidade para você ajudar alguém que está desesperado agora, dizendo: eu não sei o que fazer. Mas você já tem bagagem, você já tem experiência, e vai dizer para ela: pode ficar tranquilo, coloca a sandália, coloca a túnica, coloca as vestes. Herodes não vai te matar, porque a última palavra é do Senhor. Está recebendo, dá um grito de glória. Existem coisas que você não entende. Existem situações que você não sabe o que fazer. E não precisa saber, mas Ele sabe o que está fazendo. Então se guia pela voz do Espírito. Deixa Ele te conduzir.
arco não vai quebrar, a corrente não vai te matar, porque tem um anjo dentro dessa prisão. Coloca as sandálias, se reveste da túnica. Ainda dá tempo de passear com Jesus dentro da fornalha. O que você está passando agora vai servir de experiência para alguém. O que você está vivendo agora vai abençoar a vida de alguém. Alguém que está preso, alguém que está fraco, alguém que está sem força, está quebrado e não sabe o que fazer. Mas Deus está te ensinando para abençoar outras pessoas. Essa sandália vai servir como ponte. Você vai atravessar muitos desertos, você vai passar pelo vale. E fica tranquilo que Herodes não te mata, Pilatos não te mata, Covid não te mata, demônio não te mata, potestade não te mata, principado não te mata, doença não te mata. Você vai passar no vale da sombra da morte, mas não vai temer mal algum. Ele guarda a tua entrada, guarda a tua saída, livra você do mal, esconde a tua casa, te reveste da armadura, te coloca o cinto da verdade, coloca a couraça da justiça, capacete da salvação. Ele te prepara para a batalha e não deixa você parar. Quem pode levantar a mão para cima e dar glória nessa casa? Catuca alguém perto de você e diga: coloca a sandália. Diga: ela vai servir.